Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de estar meditando aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo uma carta aos irmãos da Ásia, e ele vai discorrendo sobre muitos assuntos. Quando ele chega aqui no capítulo 4, ele faz um alerta aos irmãos. E ele diz que o tempo do fim já estava próximo. E que aqueles irmãos teriam que viver de uma maneira sóbria, que deveriam vigiar e estar em oração. E é interessante porque parece que o apóstolo Pedro estava escrevendo para nós. Era como se ele estivesse vendo e vivendo os nossos dias, e o conselho é o mesmo. O tempo do fim está próximo. E é necessário também que nós vivamos de uma maneira moderada. Sóbrio quer dizer moderado, criterioso, cuidadoso. Nós também temos que estar vigilantes e viver em oração. E ele continua escrevendo, quando chega no versículo 8, ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Quando o apóstolo diz, sobretudo, ele diz, acima de tudo, acima da moderação, acima da vigilância, acima da oração. O que é mais importante do que tudo isso é que vocês amem ardentemente uns aos outros. O que era amar ardentemente? É amar intensamente. Então é algo muito profundo, é algo muito especial que o apóstolo está aqui pontuando para a igreja. Não é qualquer amor. É um amor profundo, é um amor intenso, é um amor sincero. Por quê? Porque este amor faria com que os irmãos cobrissem o outro, cobrisse o pecado do outro, cobrisse a falha do outro, cobrisse a ofensa do outro, com amor. E isso cobriria multidão de pecados, multidão de ofensa. Max Lucado chama essa cobertura como manto de amor. E é necessário que a igreja de hoje, principalmente nos dias que nós estamos passando e nos dias que virão, que a igreja esteja, que nós nos desarmemos, igreja, que nós tiremos das nossas mãos as nossas armas de defesa e que nós peguemos um manto de amor para cobrir o nosso irmão. Indiferente do que ele tenha feito, agido, o que tenha acontecido. Isto também não acontece somente na igreja, mas nós temos que ter um manto de amor dentro de casa. Nós temos que ter um manto de amor lá na escola, lá no trabalho, aonde nós estivermos. Porque também vai ser necessário que as pessoas também tenham manto de amor para cobrir as nossas falhas, as nossas ofensas e quando nós pecamos contra elas. Então, essa cobertura é maior do que perdoar. É maior do que perdoar, porque além de você perdoar, você vai proteger
proteger o ofensor, você vai cuidar dele, você não vai expor e você vai tornar-se um protetor dessa pessoa. É um grande desafio para a nossa fé cristã. É um grande desafio. Um pregador, ele dizia, pena que está na Bíblia. Pena que está na Bíblia, porque se está na Bíblia, é mandamento. É mandamento. E nós vamos ter que cumprir, nós vamos ter que fazer. E talvez nos custe alguma coisa. Isso nos leva diretamente às palavras de Jesus aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27, que diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Palavras de Jesus. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, e ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixai-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Jesus começa aqui falando, amai os vossos inimigos. E aí a gente vai dizer assim, mas eu sou crente. Crente não tem inimigo. Crente, porque a gente diz assim, não, eu não tenho inimigo. Misericórdia, eu não tenho inimigo. Só que às vezes, quando nós sofremos algum tipo de distrato, algum tipo de ofensa, quando alguma coisa bate lá no fundo do nosso coração, nós continuamos a falar com a boca que nós não temos inimigo. Mas a nossa maneira de agir e se comportar, ela muda. Ela muda. Então eu não tenho inimigo, mas eu quero ficar distante de quem me humilhou. Eu não tenho inimigo, mas eu já não quero mais ter contato com aquela pessoa que me abandonou, com aquela pessoa que me fez mal, com aquela pessoa que fez mal a alguém da minha família, alguém que eu amo. Eu já não quero mais ficar tão próximo a essa pessoa que foi tão ingrata comigo, que foi injusta, que foi infiel. Nós não temos inimigos, mas nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos a nossa maneira de ser. E achamos que está tudo bem. Aí vem o apóstolo Pedro, em plena quarentena, e diz para nós, olha, vocês têm que ser moderados, vocês têm que orar, vocês têm que vigiar, mas muito mais que isso, vocês têm que ter um amor ardente uns para com os outros, e cobrir esta pessoa com amor, as suas multidões de pecado. Aleluia. Porque às vezes nós queremos evitar a palavra inimigo, porque ela é muito forte, mas nós não conseguimos evitar a palavra tristeza, nós não conseguimos evitar a palavra mágoa, nós não conseguimos evitar a raiz de amargura que às vezes vai dentro de nós e vai crescendo, e hoje o Espírito Santo, ele nos convida a nos desarmarmos e colocar no lugar das nossas mãos armas de defesa, nós colocarmos mantos de amor para cobrir o nosso irmão. Aleluia. Às vezes não é só o irmão, às vezes nós precisamos cobrir o parente, às vezes nós precisamos cobrir o chefe, às vezes nós precisamos cobrir as pessoas que estão acima de nós e que muitas vezes nos humilha. E a gente fala, não, eu não vou fazer nada, mas eu vou deixar no canto. O Senhor está falando, não é isso que Ele espera de nós. Ele espera de nós um ardente amor. A ideia central do cristianismo, a essência do cristianismo, a essência do evangelho tem uma palavra, e esta palavra se chama amor. E para viver o evangelho, nós devemos estar imbuídos de amor. O que isso significa? Nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar impregnados, nós precisamos estar tomados, penetrados e convencidos deste amor. O amor de Deus derramado nos nossos corações.
a partir deste amor, nós poderemos usar mantos de amor para quem precisa. E é uma coisa tão profunda quando isso invade a nossa vida. Porque quando a gente tem coragem de pregar sobre isso, é porque nós já fomos tratados muitas vezes nesse aspecto. É porque nós já passamos por caminhos onde o Senhor teve que nos ensinar a perdoar. E aqui o apóstolo Paulo, ele vivia isso todo dia. E ele escreve aos irmãos de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é uma dimensão tão grande que tem que estar dentro de nós, de uma maneira que nós já não vamos mais saber quem é que vive, se somos nós, se somos Cristo. Por quê? Porque nós estamos tomados pelo amor de Deus. Aleluia. Então, muito mais do que ser sóbrio, muito mais do que vigiar, muito mais do que orar, é amar. É amar. Porque senão nada disso vai ter significado nenhum na nossa fé cristã. Eu vou continuar aqui e você vai entender. O mundo prega e o mundo diz que sentimento é um amor. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra e ela nos ensina todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, que amor é uma decisão. E isso é tão verdade que a primeira decisão que a gente toma quando aceita Jesus como Salvador, como dono da nossa vida, como nosso Senhor, a primeira decisão que nós tomamos é amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda decisão é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é uma decisão de amor. É uma decisão de amor. Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, e ele vem discorrendo aos irmãos, e ali ele fala sobre muitos assuntos. Ele fala sobre a ceia, ele fala sobre a unidade, ele fala sobre os ministérios, ele fala sobre dons, e ele vai falando, e ele vai ensinando, e ele vai orientando a igreja. Mas aí é como se o próprio Deus, o Espírito Santo, parasse ele, e na divisão da Bíblia está no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1, e aí ele para e ele diz assim: existe um caminho ainda mais excelente, é o caminho do amor. Então era muito interessante tudo que ele estava falando, sobre a ceia, sobre a unidade, sobre o ministério, sobre os dons, mas algo muito mais. Ele pensa como o apóstolo Pedro, muito mais excelente, muito superior a tudo isso é o amor. No capítulo 13 aqui, vamos abrir aqui, ele começa a dizer assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele fala dele mesmo. Pensa, ele está falando sobre dons, ele está falando sobre ministério, ele está falando sobre a organização da igreja, como que os irmãos deveriam ser. E aí ele para e ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Quer dizer, eu serei como um sino. Só faz barulho, é frio, não tem sentimento. Aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé, olha que cristão é esse, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Nada serei. Então o nosso cristianismo, ele não começa após nós começarmos a trabalhar na igreja, após nós começarmos a ter ministérios, após nós começarmos a ter dons. O nosso cristianismo começa o dia que a gente começa a ter ardente amor uns para com os outros e andar com um manto de amor sempre pronto para cobrir aquele que precisar.
O nosso cristianismo começa e ele continua. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Paulo, ele deixa muito claro aqui, se não tiver o amor, para tudo. Para tudo. E é interessante que depois que ele fala sobre o amor, ele continua falando de dons. É como se ele desse uma parada para dizer, olha, eu estou falando sobre tudo isso aí que vocês vão ter, sobre ministérios que vocês vão ter, sobre dons que o Espírito Santo vai distribuir entre vocês, mas nada disso vai resolver se vocês não fizerem isso em amor. Então terá que ser obras de amor, porque senão não vai valer nada. Na fé cristã, o caminho mais espinhoso para se passar, querida, é o caminho do amor. É o caminho do amor. Sabe por quê? Porque ele vai contra tudo que a gente quer, contra tudo que a gente pensa, contra todos os nossos argumentos. Por quê? Porque nós não queremos ser maltratados. E Jesus disse que nós seríamos. Nós não queremos ser desprezados. A gente não quer passar por coisas ruins. Você sabe que muitas vezes o Senhor, ele permite que aconteça algo sobre a minha e sobre a sua vida para nos provar em amor? Para nos provar. Porque às vezes a gente acha que a gente está amando demais. E aí quando acontece algo, a gente vê, Senhor, como eu estou falho. E o caminho, a senha para a entrada lá na glória, no lugar onde o Senhor nos preparou, a senha é amor. É amor. Sem essa senha nós não vamos conseguir entrar lá. E o amor é uma decisão. E eu vou dizer para você, é uma decisão difícil. Porque quando chega aqui no versículo 7 do capítulo 13, o apóstolo diz assim que o amor é sofredor. Você decidiu amar, querido? Então se prepare para sofrer. O amor é sofredor, porque o amor é uma palavra tão linda, o mundo pinta uma palavra tão linda, tão maravilhosa, tão fofa, mas aí a Bíblia vem e diz, não, o amor é sofredor. Aí ele diz assim também, o amor tudo crê. Quando todo mundo parou de acreditar, quem ama continua. Aí ele diz assim, o amor tudo espera. Esperar é terrível. Todo mundo já foi, todo mundo já desistiu, mas você ficou sentadinho no seu lugar esperando. Por quê? Porque você está movido por algo que o Senhor colocou em você, pelo amor de Deus derramado na sua vida, que faz com que você creia, que faz com que você espere, que faz com que você sofra, e sofra com alegria, como o apóstolo Paulo. E aí ele continua, o amor tudo suporta. O amor não desiste. O amor não desiste, então, para tudo isso, o amor precisa ser uma decisão. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8. E aí, quando a gente vai estudando e entendendo sobre tudo isso, sobre esse caminho mais excelente que é o amor, sobre tudo que a gente fizer, se as nossas obras não forem obras de amor, a gente não vai estar fazendo nada. Eu comecei a meditar aqui no capítulo 24, aliás, um capítulo muito falado nesses últimos dias, porque Jesus começa ali o seu sermão escatológico. E ali, no seu sermão, ele começa a dizer que nos últimos dias haveria fome, guerra, pestes, terremoto, perseguição, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. E ele começa a falar tudo isso que nós estamos vendo aqui. Quando chega no versículo 12, ele diz assim, e por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Em outra versão, o amor de muitos esfriará. E aí, queridos, nós temos medo.
de todos esses sinais que ele disse aqui. Por quê? Porque nós vamos ver e já estamos vendo isso acontecer. Isso é só o começo das dores, vai apertar. E muitos de nós veremos, talvez algumas coisas, alguns de nós não verão, mas os nossos filhos verão. Porque é profecia de Jesus, ele disse que isso ia acontecer e vai acontecer. É necessário que isso aconteça. Agora eu quero dizer para você que esse versículo 12, ele não é para se cumprir no seio da igreja. Ele não pode se cumprir na minha e na sua vida. Porque o apóstolo Pedro está dizendo, é ardente amor. E o nosso amor não pode esfriar. Porque o nosso amor, ele não vem de nós, ele vem de quem está em nós. Aleluia! Ele vem de quem está em nós. Talvez algum dia você decidiu, eu não vou mais amar, eu não vou mais perdoar, eu não vou ir mais tão longe com essa pessoa. Mas aí esse amor de Deus que está sobre a tua vida, ele começou a te mover, e você colocou a sua opinião de lado. Você começou aquilo que você achava de lado, e você decidiu, eu vou continuar amando, eu vou continuar perdoando, eu vou continuar cuidando. Porque esse versículo não é para se cumprir na minha e na sua vida. O amor da igreja de Cristo, o amor da igreja do avivamento não vai se esfriar. Não vai se esfriar, aleluia. Esse amor é que vai nos levar a nos encontrarmos nas nuvens com o nosso Senhor. E lá estaremos eu, você e todos os nossos irmãos juntos, em amor, aleluia, em amor. E aí a gente vai cantar aquela música, valeu a pena, vai valer a pena, aleluia. A igreja do arrebatamento, os crentes do arrebatamento, o amor não esfriou, aleluia. A Bíblia diz, Jesus falando à igreja de Éfeso, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia, aos irmãos de Éfeso, Jesus disse assim, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Irmãos, que crente eram esses? Trabalhadores, perseguidos, mas não desanimados, pessoas ativas na obra de Deus, aleluia, que estava ali fazendo o que o Senhor direcionou para que aquela igreja fizesse. Mas aí quando chega no versículo 4, Jesus diz assim, também tenho, porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O amor ardente, o amor intenso, eles tinham deixado, eles estavam fazendo, eles estavam trabalhando, eles estavam cumprindo os seus ministérios, os seus dons, eles estavam a todo vapor. Jesus elogiou isso deles, mas aí Jesus chega e diz assim, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. E olha como isto é sério, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, aquelas que foram feitas em amor, não foram feitas para soberba, não foram feitas com vanglória, não foi feita para ser, mas foi feita em amor. É para essas obras. Se não, eu venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, em outras traduções, o seu castiçal, caso você não se arrependa. Sabe o que Jesus estava falando? No capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vemos Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Cada castiçal significava uma igreja. Aí Jesus diz assim, vocês abandonaram o primeiro amor. Se vocês vão ter que parar. Jesus está falando para ele, para tudo. Para tudo. Para de cantar, para de pregar, para de orar, para com tudo. E vai lembrar onde é que foi
que vocês caíram. Porque se vocês não forem fazer isso, eu vou remover o castiçal. O que Jesus estava falando? Vocês vão deixar de existir. E aí, essa palavra falou muito forte no meu coração. Falei, Jesus tem misericórdia de nós. Quer dizer que quem não anda em amor não existe para o Senhor. Quem não faz por amor, quem não tem ardente amor, ainda que esse amor seja um amor sofrido, é como se ele não existisse. É como se nós não existíssemos para o Senhor. Eu vou remover. Vocês vão deixar de existir. Um cristão sem amor, ele não existe para Deus. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que seja uma quarentena para nós revermos tudo isso mesmo. E Jesus, ele continua lá no seu sermão, do capítulo 25 do livro de Mateus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus continua lá no seu sermão e ele diz assim: olha aqui como nós seremos conhecidos pelo Senhor. E nós iremos entrar na glória que o Senhor nos preparou, se nós estivermos em amor. E se as nossas obras forem amor. E se nós imitarmos o nosso Senhor. E se a gente tiver o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Olha aqui, Jesus diz assim, no grande julgamento: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. Você vai imaginando aí a cena, que glória. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, aleluia. Estava nu e me vestiste, enfermo me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aleluia. Então vai ficar na direita. Aleluia. Quem cuidar um do outro aqui. Quem viver em ardente amor. Aleluia. Seremos conhecidos, teremos acesso ao reino que o Pai nos preparou desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Teremos acesso livre, porque vivemos em amor e andamos em amor. Aleluia. Aos outros que não fizeram nada disso, Jesus falou que ele tinha um lugar reservado para eles. Aleluia. Onde estava o diabo e seus anjos, para o castigo eterno. Então seremos conhecidos no céu por aquilo que nós fizemos em amor. E isso é tão verdade, irmãos. Isso é tão verdade que Jesus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, ele diz assim: se pois ao trazer a sua oferta e ali ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão, não é nem você, de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta. Aleluia. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, traz a tua oferta. Deus, ele não quer nada de nós, se não forem obras de amor.
se não for em amor. Nós não somos conhecidos no céu, aleluia, se não vivermos em amor. Então, queridos, aleluia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É fácil? Não é fácil. É sofredor? É sim, é sofredor. É difícil, aleluia, mas é necessário. É necessário. É difícil, mas é necessário. O Senhor hoje, Ele entrega mantos de amor, aleluia, na minha e na sua mão. Aleluia, se você tiver alguém que precisa ser coberto. Irmã, não tem ninguém não, glória a Deus. Glória a Deus, está tudo bem comigo, amém. Amém. Mas talvez com você Jesus falou nesta noite. E talvez você esteja com o teu coração tão apertado aí. Porque o Espírito Santo está falando profundamente. Aleluia. Talvez você precise chorar hoje. O choro de José. Aleluia. A Bíblia diz que quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele chorou muito. Ele chorou muito. Ele soluçava. A Bíblia diz que ele colocou todos os egípcios para fora. Ficou somente ele e os seus irmãos. Era um momento de acerto de conta. Era um momento de perdão. E agora aquele moço, ele não fala nada, ele só chora. Ele só chora, ele grita. O choro dele é tão alto que a Bíblia diz que os faraós escutaram. Os egípcios escutaram no palácio. E eu comecei a entender naquele choro. Ele estava lavando a alma. Estava caindo ali naquele choro. O desprezo, a solidão. Tudo que ele viveu por causa de alguém, tudo que ele sofreu porque os seus irmãos impuseram isso para ele, e ele foi lavando a sua alma, e ele foi lavando a sua alma, e o perdão foi entrando no coração dele. Vai lá, busca o Pai, vocês vão morar aqui comigo. Aleluia, a atitude dele agora começa a mudar. E a Bíblia diz que quando o pai dele chegou, ele abraçou o pescoço de Jacó. E agora ele chora longamente. É como se ele estivesse falando: passou, passou, passou. Eu passei, eu perdoei, e o Senhor está me honrando. Aleluia. E todos nós sabemos o que o Senhor fez com José. Porque ele soube perdoar, porque ele soube amar. Um dia eu preguei numa igreja, já estou acabando. Eu preguei numa igreja, e ali nós estávamos falando sobre amor, sobre perdão. E o Senhor colocou algo no meu coração, e quando terminou a pregação, eu disse aos irmãos, eu queria falar para os irmãos, para você fechar a sua mão. E que você pensasse em alguém aí, como se o nome dessa pessoa estivesse na sua mão. Alguém que você ama muito e que você sabe que ela precisa da sua oração, ela precisa de... Você não vai orar por você, você vai orar por alguém. Você vai orar com todo o seu amor, do seu coração. E nós vamos orar por essa pessoa e o Senhor vai atender essa oração. E aí nós fizemos a oração, foi lindo. Só que aí não acabou. Eu falei: agora na outra mão. Você vai colocar a mão daquela pessoa que você não quer orar. A mão daquela pessoa que quando você pensa nela, o seu coração fecha. O nome daquela pessoa você vai colocar aí na sua mão. E você vai erguer a sua mão e vai colocar ela diante do Senhor. Aquela pessoa que te feriu. Aquela pessoa que te fez mal. E quando eu comecei a falar isso... Alguns olharam para baixo, outros olharam para os lados. Alguém deu um sorriso no meio dos lábios. E ali nós começamos a orar. E para minha surpresa, irmãos, pouquíssimas mãos não foram levantadas. Oh, Senhor. Os irmãos levantaram ali e começaram a orar. E a glória de Deus nos visitou naquele dia. E quando nós terminamos aquela oração, muitos estavam chorando. E eu tenho certeza que o Senhor fez algo ali naquele dia. O Senhor quebrou algum cativeiro, o Senhor mudou situações. E hoje também não é diferente.
Que o Senhor mude a condição do nosso coração. Aleluia. Que o nosso coração, aleluia, não seja um coração já morno, esfriado por tudo que passou, por tudo que acontece, ou talvez por causa da iniquidade, outra vez por causa do pecado. Mas que o nosso coração esteja sempre pronto a amar. E que o nosso amor não seja qualquer amor, mas um amor ardente, um amor intenso. Que o Senhor nos cubra com o seu manto poderoso de amor, aleluia. E invada cada canto do nosso coração. Invada cada lugar do nosso coração. Aquele que até hoje a gente não permitiu que ele entrasse, porque dói quando lembra. Mas que o Senhor invada este lugar, aleluia. E cure a nossa alma. Porque o Senhor quer que nós vivamos uma vida triunfante diante da presença dele, em alegria, em paz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. E nós só conseguiremos viver isso se estivermos em amor. Deus abençoe a igreja. Um enorme beijo, muita saudade. Em breve estaremos juntos. Amém.